Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. No nosso 8º episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre caridade, uma das mais belas virtudes do Evangelho do Cristo. Vamos aprender? Antes de começar então o nosso podcast para a gente falar um pouco mais sobre caridade, vamos deixar os nossos agradecimentos à Rádio Café Music, a escola de música Rádio Café Music, o local onde eu gravo todos os meus podcasts. Muito obrigado, Rádio Café Music. Se você quiser conhecer o trabalho deles, siga lá no Instagram, @Rádio Café Music, ou então o estúdio da Rádio Café, onde eu estou gravando agora, @Estúdio Rádio Café. Aproveitando que você já vai estar na rede social, siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Pronto, acabou o merchan. Vamos começar. Se você já ouviu pelo menos 1 ou 2 episódios desse podcast, você já percebeu que eu gosto de trazer um pouquinho da origem etimológica da palavra. Origem etimológica é quando a gente busca a origem dessa palavra em sua escrita a um tempo muito anterior ao que a gente conhece dessa palavra hoje em dia. Então, quando a gente vai pegar a palavra caridade, a gente vai buscar lá do latim, que essa palavra significaria caritas, né? Ela vem do sentido de caritas, que nada mais seria do que amor, de uma forma mais ampla. Junto a esse sentido do amor, caridade ela tem algo ligado, intimamente ligado com a prática do amor e nos liga ao nosso próximo. E quando a gente nos liga, quando essa palavra liga ao próximo, instintivamente ela já liga também a Deus. É isso que a gente busca como uma origem dessa palavra, trazendo mais para esse preceito espírita, né? Dessa linha do espiritismo. Quando a gente então coloca caridade no meio desse dicionário espírita, a gente lembra de uma frase clássica que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E a gente vai desenvolver ao longo desse episódio um pouquinho por que dessa frase, qual que é o sentido, o efeito que ela traz. Fora desse conceito do Espiritismo, se a gente pensa em caridade agora aqui, caridade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, pelo menos na minha, é esse sentido mais solidário, que a gente tem que fazer uma prática de bens materiais, uma prática de doação dos bens materiais, e isso é o ponto que mais está ligado hoje em dia quando a gente pensa em caridade. Mas como eu disse logo na introdução, esse ponto de falar sobre caridade, ele deve ser muito mais amplo, né? Ele não seria somente isso que a gente conhece como doar algo a alguém, né? Ainda mais nesse sentido material. Seria sim uma doação, mas nem sempre é somente material. Quando a gente fala de caridade, a gente fala de entrega, a gente fala de dedicação e fala também de benevolência. E aí é que está o grande ponto. Não é só algo material, é algo também espiritual. E como que a gente pode praticar a caridade, né? Então se eu for lá numa feirinha, se eu for lá no centro da cidade distribuir sopa, eu vou estar praticando a caridade? Com certeza. E aí retomando esse pensamento, é só o material? Não. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer para praticar a caridade? Uma oração simples, uma dedicação de uma oração verdadeira por alguém é uma prática da caridade. Por quê? Se a caridade é a entrega, é a doação de algo muito maior, muito além do espiritual para outra pessoa, se a gente doar e entregar uma oração a um próximo, com certeza está sendo feito um ato de caridade. Um outro ponto, ter a empatia. Trabalhar a empatia em nosso coração por um outro irmão é certamente um ato de caridade, né? A gente se preocupar pelo que a pessoa está passando, a gente tentar compreender e muitas vezes só ouvir. Muitas vezes a pessoa precisa apenas desabafar, contar um pouco daquilo que angustia o seu coração. E às vezes ninguém está muito disposto a ouvir. Se a gente simplesmente demonstrar que estamos ali e que ela pode contar o que ela quiser contar, que ela pode falar o que ela quiser falar, isso já é uma forma de caridade. Seguindo essa mesma linha da empatia, se importar com a outra pessoa. É muito próximo, né, com a empatia, mas demonstrar que você se importa. E a gente às vezes tem muita dificuldade em mostrar isso. Às vezes a gente até se importa, mas a gente não quer demonstrar tanto. Demonstre esse valor. É um ato caridoso, é bonito. Ainda nessa linha, dar um pouco de atenção ao irmão. E aqui eu vou dar um exemplo que acontece com muita frequência no dia a dia de todo mundo, né? Então, por exemplo, você tá ali tá dirigindo, tá no trânsito, você para o carro, vem algum irmão assim querer te oferecer alguma coisa. Por exemplo, quer te vender uma bala.
não precisa, não tem necessidade que você compre. Não é porque você está comprando que você vai ser muito caridoso com essa pessoa. Claro, vai ser bonito se você fizer de bom coração. Mas abaixe o vidro, converse com essa pessoa, demonstre um pouco que você se importa com ela. É um outro irmão assim como você. Pense, poderia ser você tendo essa dificuldade e tendo que buscar a venda de uma bala no farol. Então, essa forma de você demonstrar um pouco de atenção já é um ato caridoso. Um afeto verdadeiro, um abraço, um carinho, um beijo, é uma forma de caridade, é uma forma de entrega, é uma forma de amor que você pode demonstrar com os seus familiares. Em tempos de coronavírus, que a gente vem vivendo uma grande dificuldade com tudo isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que evitar um pouquinho. Mas, quando tudo isso passar e a gente tiver essa liberdade, demonstre o amor. Isso é um lindo ato de caridade. E só aí, depois de tudo isso, de todas essas etapas, que eu vou citar a entrega, a doação de alguma ajuda material, né? Ela sempre vai ser importante porque você vai estar demonstrando que se importa com o seu irmão, porque sabe que ele vai ter alguma dificuldade financeira e você está tentando suprir aquilo. Mas não é tudo. Quando a gente vai então buscar nos livros, né, no Pentateuco de Kardec, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, se você tiver ele em mão, se você tiver com ele perto, depois dá uma olhadinha no capítulo 15. Tem logo na sua introdução uma passagem que mostra o momento em que haveria uma demonstração de que quando Jesus, o Filho do Senhor, né, o Filho do Rei, que é colocado, né, nesse texto, nesse trecho do Evangelho de Mateus, quando o Filho de Deus, o Filho do Rei, chegasse à Terra, ele separaria os bons dos ruins. E aí, num ato em que é feito um questionamento ao Filho do Rei, perguntam para Jesus, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E então o rei responde, né? Em verdade vos digo, né? Então Jesus diria, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, quando a gente coloca que o ato de caridade é um ato que liga você ao seu próximo e você a Deus, vem nessa ideia. Então, Jesus nos coloca, né? Se você fizer o bem para um dos meus irmãos, é a mim que você faz o bem, né? Você demonstra esse afeto pelo irmão, você também demonstra esse respeito, esse afeto ao Mestre Jesus e, consequentemente, a Deus e ao plano espiritual. Nesse mesmo capítulo 15, né, a gente também encontra, logo em sequência, um trecho em que Jesus ele conta a parábola, né, do bom samaritano, né? Para quem não conhece essa passagem, brevemente vou explicar aqui. Aparece um doutor da lei, encontra com Jesus e ele pergunta para Jesus, né? Ele busca tentar Jesus. Então ele pergunta, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna, né? E Jesus responde que é o que está escrito na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. O homem ainda continua tentando, né? Ele volta e pergunta, tá, mas quem é meu próximo? E Jesus retoma a palavra e ele vai contar essa história, essa parábola do bom samaritano. Havia um homem, então, que partia de Jerusalém para Jericó, e nesse trecho, que aí, na parte da questão mais histórica e geográfica, havia uma distância de aproximadamente 24 quilômetros, era um espaço, era uma caminhada muito usual no período, né? E que era uma estrada muito perigosa, porque sabiam que haviam muitos ladrões nessa região. E um desses homens, Jesus acaba conhecendo essa história, né? Um homem vai tentar fazer essa travessia de Jerusalém para Jericó, e ele é pego pelos ladrões. Os ladrões, depois de roubarem todo o rapaz, batem ele para deixar até, como diz aqui na escritura, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado como se ele estivesse quase morto. Nessa estrada passava muita gente. E então Jesus coloca, passa primeiro um sacerdote, olha para esse rapaz que estava quase morto e segue sua viagem como se nada tivesse visto. Passa um levita, que também é como se estivesse nesse mesmo grupo dos sacerdotes, né? Olha para o rapaz e segue sua viagem também, nada faz. E só então passa um samaritano. Explicando o contexto histórico, havia uma disputa, os samaritanos não eram muito bem vistos pela sociedade da época, porque não eram considerados puros, né? Então esse bom samaritano, ele pega, cuida desse rapaz que estava praticamente morto, leva até uma hospedaria, como é colocado aqui,
e pede para o hospedeiro, né? Ele deixa lá um valor, seriam na época 2 denários, né? E pede: trata muito bem deste homem, e tudo que dependereis a mais eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus, depois que conta toda essa história, ele pergunta para aquele homem que havia questionado, né? Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí esse doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então responde: então vai e faça o mesmo. O que essa história, o que Jesus tenta nos mostrar, né? Jesus tenta nos mostrar que não é a nossa fé que mais vai nos valer, mas sim, de fato, a prática da caridade. Passaram 2 homens muito mais instruídos do que esse samaritano, né? Um sacerdote ali, né? E logo em seguida um levita. E eles olham para esse rapaz e nada fazem, né? E quem vai fazer é o samaritano. Então Jesus quer nos mostrar, não é a fé, não é a sua religião que vai te mostrar ser um homem melhor do que o outro, né? Então é muito mais a prática da caridade. Pouco importa se para você vale mais falar amém, se para você vale mais falar axé. O que importa é se você praticar o bem ao seu próximo. Isso sempre vai valer muito mais. Alguns últimos pontos do que tenta nos mostrar esse texto, que a caridade é justamente o oposto ao egoísmo, né? Esses 2 rapazes passaram antes, nada fizeram, foram muito egoístas. Aquele que não pensou tanto em si, ele já tinha que seguir sua viagem, mas ele cuida do próximo. Ele é caridoso, porque ele não pensa tanto em si, ele pensou mais no próximo. Retoma então esse texto a ideia de que fazer o bem ao próximo é fazer o bem a Deus, e fazer o mal também tem esse mesmo valor, só que agora num sentido oposto. Com tudo isso a gente consegue então concluir, né? Não tem outra forma de escapar. Fora da caridade, não há salvação. É nesse sentido, não é que a salvação ela não tem esse sentido de condenação, né? O oposto da condenação. Mas, se a gente quer algo melhor para a nossa vida, a gente vai ter que estar sempre intimamente ligado com práticas de caridade. Vamos trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e ainda para a música? O apóstolo Paulo e o Renato Russo já diziam a mesma coisa, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, né? Ou, se eu não tiver a caridade, eu nada seria. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio. Gostaria de, nessa finalização, que a gente pensasse um pouquinho em nosso dia a dia, como que eu posso ser mais caridoso? Eu consigo fazer algum trabalho voluntário? Tem espaço na minha agenda? Lindo, perfeito. Vai lá e faça. Dedique esse seu tempo para o irmão. Isso é importante. Eu não consigo colocar na minha agenda nada. Tá. Você vai encontrar com alguém na rua e vai tentar dar um pouco mais de atenção? Você ainda é tímido? Não tem problema, não precisa conversar com essa pessoa. Assim que você passar por ela e seguir o seu caminho, não seja como um levita, não seja como aquele sacerdote. Ao menos em seu coração que você faça uma oração por ela. Isso já vai ser um ato muito belo de caridade. Quero agradecer mais uma vez à Rádio Café Music por poder usar do espaço para gravar mais um episódio. Siga lá, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café no Instagram. Conheço o trabalho deles, é muito bacana. Aproveitando, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. É sempre bacana a sua participação com alguma sugestão, com algum pitaco. A gente está querendo criar um canal de diálogo, um canal em que podemos trabalhar juntos. Sua participação é, então, fundamental para que isso funcione. Os trabalhos técnicos desse podcast foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Muito obrigado por acompanhar mais um podcast. Um grande beijo no coração e fiquem com Jesus.